como animar as redes sociais. Então você conheceu nas outras palestras o que são redes sociais, o que são redes distribuídas, e agora a gente vai falar como é que você pode começar a articular essas redes, a produzir essas redes a partir da sua empresa, a partir da sua instituição ou a partir de você mesmo, mesmo que você não seja de uma instituição, mesmo que você não seja de uma instituição hierárquica, você possa articular essas redes. Bom, a primeira pergunta que surge é por que animar e articular as redes sociais? Por que você vai entrar nesse negócio que eles falaram aqui todo? O primeiro motivo é esse aqui, ó. Pela sobrevivência da sua empresa. Ali eu peguei um túmulo, é um desenho de um túmulo mesmo, tá? Você repara que em volta do túmulo nascem plantas. O ecossistema continua funcionando. E o ecossistema funciona em rede. Então, tudo que é sustentável tem o padrão de rede, como o Augusto já falou. Então, nos próximos anos, nas próximas décadas, é simplesmente fatal para a sua empresa não começar a pensar em redes sociais, não começar a interagir com as redes sociais. Ela simplesmente pode acabar, né? Ou vai acabar. Então, porque o mundo inteiro está mudando. Estão surgindo novos mundos, novas maneiras de pensar. Os seus concorrentes, as empresas que estão surgindo, as startups que estão aparecendo, elas têm um nível de eficiência tão grande e têm formas de trabalho, modelos de negócio tão diferentes das empresas que já existem hoje, que uma empresa pequena, que começou com 3, 4 pessoas, com meninos que acabaram de sair da faculdade, vencem enormes empresas que estão constituídas há anos e superam essas empresas. Então, esse é o principal motivo, é a principal motivação porque as empresas devem interagir e devem se envolver com essas redes. Como a gente viu, isso não depende das redes digitais. Não são redes digitais que a gente está falando. São redes sociais, são redes de pessoas. E essas redes, como eu acredito que um dos palestrantes vão falar aqui, elas já existem na sua empresa. As pessoas estão interagindo, ainda que não de maneira plena, ainda que não trazendo os resultados que você queira, mas elas estão interagindo lá, independente se a sua empresa é hierárquica ou não. Bom, para que isso aconteça, é muito importante compreender que o NetWeaver, que é a pessoa que vai articular essas redes sociais, ela não é a mesma coisa que editor de conteúdo. Então não é simplesmente o cara que vai postar os textos lá no Facebook, não é o cara que vai tirar as fotos ou que vai selecionar as fotos, que vai fazer a curadoria do conteúdo. Não é esse cara. O NetWeaver é a pessoa que vai gerar e articular novas redes, vai se conectar às novas redes, vai conectar pessoas. E a gente vai ver mais na frente que são essencialmente pessoas. A gente não está falando de articulação de empresas. A gente não está falando de montar redes de empresas. São redes de pessoas. Então são pessoas interagindo com pessoas. São redes sociais. Ok? Bom, para a gente explicar melhor isso, e tendo em vista tudo que eles já explicaram, eu vou tomar o seguinte caminho. A gente vai conversar aqui sobre como é que você faz, não para animar as redes sociais, para articular essas redes sociais, mas vamos pensar um pouquinho. Eu vou pedir para que você lembre de situações da sua vida, de trabalhos que você tenha feito. Como é que a gente faz para desanimar essas redes? Como é que a gente faz para as pessoas não colaborarem? Como é que a gente faz para as pessoas não terem ideias? Porque isso a gente conhece da nossa própria vida. Vamos dar uma olhadinha. Como é que a gente faz para impedir esse fluxo de ideias, esse fluxo de conectividade dentro da nossa empresa? Vamos lá. A primeira coisa é mandando fazer rede. Então, vou pegar aqui o próximo. Lembra disso, né? Do Tio Sam? Na seleção para a guerra? Então, chega lá, você vai chegar agora da nossa palestra aqui, vai para o seu escritório, vai reunir um grupo de caras e vai falar: Joãozinho, você vai ser o nosso NetWeaver. Mariazinha, você vai ser a nossa editora de conteúdo. E vai determinar quem vai fazer o que dentro da rede. Bota esses caras com um Facebook, com o Facebook lá, para ele fazer o trabalho dele, ou com outra rede qualquer, com outro site qualquer, com outra ferramenta qualquer.
Isso não vai gerar rede. Isso não vai gerar redes distribuídas que a gente está conversando aqui. Essas redes, elas já existem. São as pessoas interagindo com outras pessoas. Então, se você pegar as pessoas da sua empresa e apenas sugerir, pedir voluntariamente, não adianta selecionar as pessoas e dizer quem vai fazer o quê. Você tem que ter uma iniciativa voluntária, com um objetivo definido. Se você pegar essas pessoas e abrir a possibilidade de que elas se juntem voluntariamente e dar um objetivo para essas pessoas, esse grupo vai começar a se articular para interagir com as redes sociais. Primeiro internamente e, dependendo do caminho que essa rede adotar, você pode fazer isso externamente também. Interagir com as pessoas que estão fora da sua empresa. Não basta interagir somente com as redes que estão dentro da sua empresa. Então, a outra forma de você desanimar essas redes é fazendo redes de empresas. Se quem está na rede é a minha empresa, quem está dando a ideia não sou eu, é a minha empresa. Sempre vai haver um filtro, quando você tem redes de empresas, sempre há um filtro, deve haver um filtro, do que vai entrar em interação ou não. E o fluxo da rede para. Você não vai ter mais a rede social natural, a rede social que já existe entre a gente, a rede social que as pessoas já fazem. Então, simplesmente pegar várias empresas e conectá-las e fazê-las trocarem informações como empresas, não vai gerar uma rede social que a gente está falando aqui, uma rede distribuída que a gente está falando aqui, ok? Teve um resultado dessa situação de você utilizar uma empresa ou uma instituição e colocá-la em rede. Quando você tem essa situação, pode acontecer de conteúdos, vamos dizer, não desejáveis para a empresa, porque são pessoas que estão falando. Então, se não houver o filtro, acontece de ter conteúdos indesejáveis. Quando você trabalha com pessoas, o responsável por aquele conteúdo é a pessoa. E aí ela vai interagir com as outras, as ideias vão fluir naturalmente. O exemplo que eu vou dar aqui, isso aconteceu no Twitter oficial do governo de São Paulo. Tá? Não sei se o endereço é exatamente esse aí. Na morte do José de Alencar, alguém postou isso aí, no Twitter de São Paulo. E por quê? Enfim, teve gente que concordou, teve gente que trágica demais, mas enfim. Esse erro foi cometido porque a pessoa que tweetava queria colocar no Twitter dela. Se ela tem uma visão pessoal daquilo ali, ela posta no Twitter dela, né? E não na rede do Estado de São Paulo, do governo de São Paulo. Depois, obviamente, o governo de São Paulo se retratou, obviamente que não é a opinião oficial do governo de São Paulo, né? Mas esse é o risco que a gente corre quando tenta criar redes de empresas, porque a empresa, ela necessariamente tem uma opinião própria, tem uma série de fatores, tem uma hierarquia que vai decidir qual é a opinião. As ideias não são livres. Agora, numa rede social, numa rede de pessoas, as ideias são livres, as ideias circulam, certo? E não se torna uma gafe pública como aconteceu aí no governo de São Paulo. Bom, a outra forma de você desanimar as redes é centralizando. É pegando uma pessoa e trazendo tudo para ela, ou uma pessoa trazendo tudo para si. Ninguém gosta da pessoa que não deixa ela não fazer nada, né? Que centraliza tudo para si. Então, isso acaba desanimando toda a equipe e impedindo a interação. Vamos prosseguir. Quando a gente não tem um objetivo, ou seja, quando você gera uma rede social, mas não tem um objetivo para aquela rede, não tem um objetivo para aquela iniciativa, as pessoas simplesmente não vão interagir, porque não tem um objetivo por que interagir. Ou vão interagir de uma forma que a empresa não previa. Vai acontecer coisas que vão atrapalhar os objetivos que a empresa tem com aquela rede. Então, quando a gente inicia uma articulação, deve ser bem definido qual é o objetivo daquela rede, e isso deve ser comunicado para as pessoas que vão participar, ok? Outra forma de desanimar a rede é com o pensamento de dominar o mercado, de dominar o mundo, de dominar a rede, de que todos passam a comprar o seu produto. Hoje em dia, a gente vive mais ecossistemas de empresas do que uma empresa que domina um setor inteiro desde o início, como era antigamente, ok? Então, isso também leva
a problemas. Outra forma de você desanimar a rede é não se comunicar. Então eu botei aquela brincadeira da latinha, todo mundo já deve ter brincado disso? Todo mundo deve ter brincado disso? Então existem diversas formas de você se comunicar e fazer redes sociais. Você pode utilizar o SMS, o telefone, reuniões abertas e etc. E a outra forma é você interagir nas horas vagas. Quando der eu vou mandar uma mensagem para o grupo. Não, você deve reservar um horário para interagir com a rede, estar sempre mandando mensagens para o grupo para incentivar a interação. Ok? E quais são as oportunidades que surgem com esse trabalho, quando a gente começa a articular redes sociais? Amplia o capital social da sua empresa, certo? A valorização da marca de uma maneira viral, né? Então o custo que você vai ter de valorização da marca vai ser baixíssimo em relação a outros meios que a gente encontra. Obter resultados exponenciais. Em redes acontecem muitos fenômenos exponenciais que crescem muito rápido e perde-se o controle. Então a gente vai aproveitar esses resultados. A inovação que surge, as ideias que surgem da rede, né? E o alinhamento direto com o mercado por estar conectado ao mercado. Então, pessoal, só apenas um nódulo aqui da nossa rede aqui. Ali está o meu contato, ok? E participo da NetWeaver HPW. Muito obrigado, boa tarde.